Afe inabalavel de Gio. Na Biblia, Gio est synonyme de paciencia et resiliência. Sua historia no guia por camino de desafio extremo ou de uma, fait que persiste à travers das adversidades mais sombria. Enquanto acompanhamos Gio, ficamos face à face comme questo universel de sofrimento, justiça a busca incessante por significado e tempo de incerteza. Gio era o homem único, cuja vida reçoava como essencial a virtude da devoção. Nascido na terra de Uz, local cuja localização exata se perde nas brumas do tempo, Gio era conhecido por sua integridade inquestionável pela fé profunda que nutria por Deus. Sua reputação de justiça e bondade procedia qualquer menção ao seu nome, tornando uma figura respeitada e admirada tanto por amigo quanto por estrangeiro. A vida de Gio era testemunho vivo de prosperidade e contentamento. Ele possuía vasto patrimônio, incluindo milhares de ovelhas, camelos, bois e jumenta, além de uma grande quantidade de cerveaux. Sua riqueza não se media apenas bom matériel, mas também no amor e respeito de sua ampla família. Gio era pé de muito filho e filha, como quem compartilhava vínculo incomentável de amor e compreensão. Na casa de Gio, cada dia começava com uma oração de gratidão. Ele frequentemente realizava sacrifício em nome de seu filho, preocupado com o bem-estar espiritual deles. Esse profundo senso de responsabilidade e amor paternal evidenciava a natureza cuidadosa e altruísta que definia sua essência. Para Gio, sua fé era mais do que uma série de práticas, era o alicerce de sua existência. Apesar de sua imensa posse, Gio era humilde de coração. Ele tratava seu cerveau como justiça, respeitava os pobres necessitados, e sua porta estava sempre aberta para acolher o viajante cansado. Essa generosidade inata transformava sua casa em refúgio para aquele que necessitavam. No entanto, a vida de Gio não estava destinada a ser apenas de paz e prosperidade. No plano celestial, longe do conhecimento humano, uma conversa importante ocorria entre Deus e Satanás. Satanás desafiava a integridade de Gio, ensinando que sua fé era apenas o resultado de sua bênção abundante. Como a permissão de Deus, foi assim que a aprovação de Gio começara, lançando em caminho de sofrimento inimaginável, permitindo que seu verdadeiro caráter fosse posto à prova. A jornada de Gio, através da dor e da dúvida, tornou-se uma narrativa atemporal da resiliência do espírito humano. Ao enfrentarmos a introdução dessa história, nos preparamos para explorar a profundeza de sua fé e a maneira como ele navegou por sua tribulação com coragem e determinação exemplar. A harmonia que Gio conhecia começou a ruir de forma súbita e devastadora. Dia que parecia como qualquer outro, a vida de Gio foi abalada por uma série de desastres inimagináveis. Mensageiros chegaram correndo até ele, após outro, cada trazendo notícia pior do que o anterior. O primeiro anúncio que os sabios haviam atacado, levando se bois e jumenta matando os cerveaux que os cuidavam. Aunque a notícia pudesse ser totalmente absorvida, outro mensageiro chegou para relatar que fogo do seu havia consumido sua ovelha e os cerveaux que estavam com ela. Terceiro mensageiro correu para informar que os caldos formaram trebando, roubaram se camelo mataram mes cerveaux. Anda abalado pela perda, Gio nem teve tempo de responder anque o último mensageiro chegasse como a pior notícia de toda. Seu filho e filha, que se reuniam para banquete na casa de seu irmão Mevelo, fora morto quando o vento forte derrubou a casa sobre ele. A devastação era completa impiedosa. O sofrimento era profundo. Gio estava de joelhos, seu coração uma mistura de dor insuportável e descrença. No momento seguinte à devastação, ele rasgou sua vestimenta matou de luto e raspou a cabeça, simbolizando a tristeza que inundava sua alma. Apesar da magnitude de sua perda, foi sua resposta a esse sofrimento que marcou a profundidade de sua fé. Nous se dovontre de Minamai e nous voltare parala. O Senhor Deus, o Senhor tomo, bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra ecoaram como testemunho de sua resiliência espiritual, lembrete poderoso de que, mesmo no desespero, a devoção de Gio a Deus naufragou. O que se seguiu foram dia de silêncio doloroso, onde Gio permaneceu firme em sua devoção, mesmo quando sua emoção oscilava entre a tristeza e a aceitação. Seus amigos, ao ouvirem sobre sua calamidade, vieram para confortá-lo, mas ficaram sem palavra diante da magnitude da tragédia que ele enfrentava. O sofrimento era imensurável. A dor física sobrevina à dor emocional, quando Gio foi afligido por ferida dolorosa da cabeça aos pés.
Ele se sentou em sansa, usando pedaço de cerâmica para raspar a ulcera, e uma cena que personificava a miséria extrema. Sua esposa, desesperada pela dor que ambos enfrentavam, implorou-lhe que amaldiçoasse Deus abraçasse a morte, mas Gio, mesmo em agonia, respondeu com equanimidade. Fala como uma das insensata. Aceitaremos bem dado por Deus, e não aceitamos também o mal. A força de Gio e meio aprovação tornou-se exemplo extraordinário de fidelidade e resiliência. Sua história continuaria a inspirar Geraço, oferecendo consolo àqueles que enfrentam sua própria tempestade. Os diálogos de dor e reflexão ecoam até hoje. Na vastidão silenciosa das planícies de Uz, três figuras se aproximavam. Elifaz, Bildad de Zofar, amigo de longa data de Gio, chegaram para oferecer apoio. Ao verem Gio de longe, mal reconhecidos como amigo outrora próspero e orgulhoso. Sentaram-se como ele e profundo silêncio por cette dia e cette noite, compartilhando sua dor de forma tangível e respeitosa. A conversa despertava a alma. Eventualmente, rompamos o silêncio com palavra pesada e cargada de preocupação. Elifaz, homem velo sábio, foi o primeiro a falar. Gio, acaso o homem inocente algum dia pereceu? Os que semeia a justiça colhem sofrimento. Reflita, pode talvez exista algo que desconhecemos. Essa sugestão de que Gio poderia ter pecado inadvertidamente feriu profundamente, mas Gio não se enfureceu. Seu rosto transparecia misto de tristeza e determinação enquanto ele respondia, a voz carregada de emoção e uma sinceridade cortante. Sua menomina miséria pode ser pesada e colocada numa balança, e sem dúvida superaria a areia dos mar. Não escondi meu pecado, mas mesmo assim o sofrimento me encontrou. Eco de desespero e esperança ouvimos até hoje. Bildad de Zofar acrescentaram sua própria opinião, ambos insistindo que Gio deveria reexaminar sua vida e implorar por perdão. No entanto, sua palavra servirá apenas para aumentar seu isolamento, levando Gio a clamar ao seu não apenas por resposta, mas por compreensão. Mesmo em sua dor, Gio fazia perguntar que muito tempo dormiam na mente humana. Por que os injustos prosperam? Porque o sofrimento encontra os justos que clamam por justiça. Essa questão profunda ressoava na quietude das noites e Uz. Começou a silenciosa como única testemunha, oferecendo às almas aflitas uma sensação de solidariedade através das serras. A resistência em meio à adversidade, deixa-calque chocado. Apesar do peso esmagador da dor e da injustiça percebida, Gio manteve-se firme. Sua declaração de fé não era apenas uma defesa, mas uma proclamação de confiança em algo maior. Eu sei que meu Redentor vive que no fim se levantará sobre a terra. Essa palavra se tornará a âncora de sua alma e mar de sofrimento, uma declaração de convicção indomável frente à adversidade mas acachapante. A história de Gio, a cada capítulo doloroso, continuava a transcender o tempo, oferecendo não apenas relato de sofrimento, mas uma celebração silenciosa de fé e resistência indomável. Essa era uma prova de que mesmo na escuridão mais profunda, uma chama de esperança e fé pode brilhar. No ápice de sua angústia, quando toda a palavra terrena havia sido dita e o silêncio era a única resposta, uma nova voz surgiu. Do coração de uma tempestade, Deus falou a Gio. Sua presença era palpável, preenchendo-a como poder que transcende todo o sofrimento humano. Deus perguntou, quem é que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como o mesmo, eu farei perguntar, e você me respondrá. A imagem de universo majestoso. Deus levou Gio a passeio através do universo, sua palavra pintará a imagem de maravilha e elemento primordial. Desde a fundação da Terra até a intricada constelação no céu, Gio foi confrontado com a vastidão da criação divina. Você gia dor dans a mana ou mostrou alva ao seu lugar. Você penetrou no depósito da neve ou contemplou o celeiro do granizo. Essa questão não era para humilhar Gio, mas para revelar a extraordinária grandiosidade da obra divina, algo que transcende o entendimento humano e desafia nossa noção de controle e justiça. O despertar da compreensão. Gio, tocado por uma compreensão mais profunda do universo e do papel que desempenha nele, respondeu com humildade. Certo, falei de coisa que não entendia. Maravilha de me para mim conhecer. Meu ouvido já tinha movido a respeito de ti, mas agora os meus olhos te viram. Portanto, desprezou a mim mesmo e me arrependo no pó na cinza. Com essa palavra, Gio encontrou paz.
E ele não recebeu resposta para cada pergunta sobre seu sofrimento, mas foi agraciado como algo maior. A certeza de que ele era parte de vasto e belo propósito, que sua vida, como toda a sua dor e alegria, tinha significado. A restauração foi gradual. Após essa revelação, a vida de Gio começou a florescer novamente. Deus o abençoou medocamente, como o retorno de sua saúde, o renascimento de sua posse à venda de novo filho. Amigos e familiares se reuniram ao redor dele, trazendo presente celebrando sua resiliência e renovada alegria. Gio vive muito ano, vendo seu filho neto crescerem e prosperem. Cada dia uma prova viva de que, mesmo no período mais sombrio, a fé e a coragem podem nos guiar de volta à luz. A história de Gio não é apenas uma crônica de sofrimento, mas também um testemunho atemporal de esperança e redenção. No final, ce legado é uma inspiração universal, uma lembrança de que, embora o sofrimento faça parte da jornada humana, a fé nos oferece caminho de sabedoria e renovação. Como a vida restaurada e a paz reintegrada, Gio tornou-se símbolo vivo de fé e perseverança. Sua história foi contada e recontada ao longo da geração, testemunho de que o espírito humano pode resistir às maiores provas quando ancorado na fé. Lição para nossa vida. Fé e resiliência. A maior lição da experiência de Gio é a da resiliência diante do sofrimento. Mesmo quando tudo foi tirado dele, Gio manteve sua integridade, confiança e em Deus. Isso nos ensina que, por mais que as circunstâncias sejam adversas, a fé pode ser pilar de força e esperança. A humildade diante do incompreensível. Gio nos mostra a importância de ser humilde diante do que não podemos entender. A complexidade do universo e o propósito divino estão além do nosso pleno entendimento. Reconhecer nossa limitação e confiar em algo maior é passo essencial para encontrar paz. O valor do arrependimento e da redenção. Mesmo sendo justo, Gio encontrou espaço para o arrependimento. E lembré de que todo nós, e nossa jornada pessoal, encontraremos momento de dúvida. O importante é buscar coração puro e aberto para a redenção e o aprendizado contínuo. O legado de Gio hoje. A história de Gio ecoa nas vidas de todos que enfrentamos dor e incerteza. E conforto saber que, mesmo no momento mais sombrio, não estamos sozinhos. Há uma comunidade que compartilha de nossa experiência humana. Para cada de nós, Gio oferece uma visão de esperança. Que mesmo após o sofrimento mais profundo, há potencial para renascimento vibrante e futuro promissor. E ele nos lembra que, independentemente da profundidade do nosso sofrimento, a renovação é possível através da fé. A história de Gio é uma jornada infindável. Enquanto refletimos sobre a história de Gio, somos convidados a considerar nossa própria vida. E tempo de desafio. Podemos encontrar inspiração e sua coragem e exemplo, e lembrar que a fé genuína pode nos guiar através das tempestades mais intensas, iluminando nosso caminho para a tranquilidade e a satisfação vindoura. A jornada de Gio é legado de resistência. Fé o eterno renascimento da esperança. Rico reservatório de sabedoria que podemos aplicar à nossa vida hoje. E tempo de crise global, incerteza econômica e desafio pessoal, a lição de Gio são extremamente relevante. Aprendemos como essa jornada a lidar com o sofrimento. Nos dias atuais, enfrentamos uma variedade de sofrimento desperda pessoal, problema de saudade e incerteza financeira. Gio nos ensina que é natural sentir tristeza e dor, mas é crucial não perder de vista a esperança. Aceitar e entender que o sofrimento é uma parte inevitável da vida pode nos ajudar a encontrar paz. Isso não significa resignação, mas sim uma aceitação que nos permite curar. A persistência na fé, mesmo quando tudo parece desmoronar, como Gio, podemos encontrar força em nossa fé ou espiritualidade que pode fornecer senso de propósito e direção. Essa história nos dá a chance de enxergarmos a importância da comunidade em nossa vida. Gio foi cercado por amigos que, embora inicialmente não entendessem seu sofrimento, estavam presentes. Hoje, nossa comunidade, seja familiar, amigo ou redes de apoio digital, desempenha papel essencial em nos sustentar através das dificuldades. Devemos compartilhar e conectar. Não devemos ter medo de compartilhar nossa carga com aquele em quem confiamos. A conexão humana traz cura e compreensão. Apoiar os outros. Assim como gostaríamos de receber apoio, devemos estar atentos às necessidades dos outros, oferecendo nosso tempo e escuta. Navegamos pela incerteza. O mundo em constante mudança pode ser uma fonte de ansiedade.
Gio no ensina a lidar como desconocido com humildade e coragem. Flexibilidade e adaptação devemos nos esforçar em ter. Assim como Gio foi desafiador a repensar sua noção de justiça, devemos estar abertos a nova perspectiva e pronto para nos adaptar. Buscar por conhecimento e inteligência fundamental. Continuar aprendendo e crescendo nos permite enfrentar a mudança com confiança e sabedoria. Redefinir o sucesso e a realização é de suma importância. Gio finalmente encontrou uma nova forma de prosperidade que não se baseava apenas em bom material, mas em uma vida cheia de significado e relacionamento profundo. Valor interno devemos ser avaliado e reavaliado com urgência. Avaliar o que realmente importa: amor, amizade, contribuição, nos ajuda a viver vida mais plena e satisfatória. Foco na gratidão diária. Focar nas pequenas bênçãos diárias e em vez de apenas nas grandes conquistas pode transformar nossa perspectiva e trazer alegria. A nossa jornada deve ser de fé e esperança, mas lembremos-nos que somos bras e mortais. Se esforcemos em fazer para obter. A história de Gio e lembra poderoso de que, independentemente das dificuldades enfrentadas, existe a possibilidade de renovação. Ao adotarmos a lição de Gio, podemos encontrar força para enfrentar nosso próprio caminho, sabendo que a jornada é uma mistura de desafios, aprendizado e crescimento contínuo. Que possamos, como Gio, manter acesa a chama da esperança e da fé, confiante de que, mesmo nas provas, há uma luz orientadora que nos guia para dias melhor e brilhante. Essa história tocou você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Fiquem com Deus até o próximo vídeo.